Não importa qual é o seu estado de saúde, Tinha um estômago com hérnia. os problemas que acontecem dentro de casa. Tenho 2 filhas e as 2 normalmente se falavam. Eu vivia chorando, desesperada, porque eu não gosto disso. São só 2 filhas e ter essa desunião eu não aceitava, sabe? Não importa se parece que tudo acabou. Eu estava com a vida assim destruída, totalmente destruída. Eu sofria de depressão. Eu estava perdendo tudo que tinha, não tinha mais vontade para nada. A depressão veio por vários motivos, né? Vários relacionamentos que não deram certos. A vida sentimental frustrada, casamento que não deu certo. Então, enfim, é uma consequência de fatores, né, que foram acarretando esse problema. Eu perdi o trabalho, né, eu comecei a quase, né, entrei em dívidas, comecei quase a perder meus imóveis, minhas coisas. 3 anos atrás, houve um problema, assim, onde eu fiquei numa situação, vamos dizer, espiritual muito difícil, né? De uma hora para outra as coisas aconteceram e eu fui ficando com dificuldade, né, espiritualmente, numa situação muito difícil, cada vez pior. Foi afetando ou ameaçando, pelo menos, em várias áreas. No meu trabalho. Não importa se o diagnóstico é desesperador. O diagnóstico dele, a médica, a neurologista só falou assim pra mim que não sabia se ele ia andar, se ele ia falar, eles não sabiam na verdade o que ia acontecer com ele. Quando ele completou 5 meses, a gente sofreu um acidente. Nesse acidente ele fez uma tomografia e a gente descobriu que ele nasceu com uma malformação, desde quando eu estava grávida. Ele não tem uma parte do cérebro, dos 2 lados. Quando eu fiquei sabendo, quando aconteceu tudo isso, eu achava que... na verdade eu me desesperei, porque é uma coisa assim que eu não esperava mesmo. Então, eu já nem tinha... Eu até falava pra mãe, mãe, eu não sei mais o que eu faço. Eu não sei o que vai ser. Eu falava, eu chorava pra ela. Olhar para seu filho e não ver o progresso. Ele só ficava com a mão fechada, ele não pegava nada. Se você desse alguma coisa pra ele, ele não pegava. Só ficava com os dedinhos assim, que ele tem o polegar pra dentro. Ele não pegava nada. Ele teve um começo de convulsão, aí a neuro falou pra mim que estava evoluindo a convulsão dele. Isso ele estava com 6 meses. Antes eu era de balada, eu comecei a ir na prostituição mesmo. Eu ia para os prostíbulos, fui em swings, assim, vendi o meu corpo realmente. Eu queria muito ter status. Eu queria muito status. Eu queria estar no melhor lugar, assim, nas melhores baladas, porque eu saí só em balada boa. Assim, eu gastava dinheiro, assim, ó, balada eu gastava R$400, R$150. Então, assim, eu queria ostentar mesmo. Mas e no fundo, como que você era nessa época? Eu era vazia, triste. Eu queria que as pessoas me reconhecessem, vissem uma coisa que eu não era. Eu queria ser grande, eu queria que todo mundo olhasse assim e me admirasse. Mas dentro de mim eu era vazio, eu era triste. Minha família era uma guerra, minha mãe era... Eu brigava com a minha mãe, não parava em casa, era totalmente destruída. Não cheguei a usar droga, mas eu bebia que nem homem. Eu, assim, brigava direto, brigava com a minha mãe, não escutava ela. Era bem terrível, assim, a situação. Além de tudo isso, doenças começaram a fazer parte de sua vida. As minhas pernas, elas contorciam, elas torciam, assim, na minha panturrilha, de tanta dor, assim, que eu tinha. Antes de chegar aqui? Antes. Não importa se os problemas de saúde que você tem enfrentado são graves, não importa se os problemas nas famílias também têm sido complicados. O que importa é que existe sim uma solução. E isso milhares de pessoas encontraram na concentração de Fé em Milagres, a possibilidade da transformação. Já melhorou, não sinto mais dor, não uso mais o remédio. E na minha família, união, tá tudo bom, tá ficando cada vez melhor. Agora elas estão se falando, estão se visitando, sabe? Tá uma benção agora. Eu comecei a vir na igreja e pedir por elas e pedir pela família e tá melhorando cada vez mais. Conseguiu restabelecer a união na família. Isso mesmo. A
Além disso, foi curada a senhora? Fui curada do estômago. Uma tarde de domingo, sentada em casa, na frente da televisão, eu ouvi que na Universal eu poderia encontrar essa saída para minha vida. Emocionalmente consegui me levantar, né? Eu achava que eu não era capaz mais de viver sozinha e tal. E a vida financeira está estabelecida, né? Estou aqui porque estou ainda fazendo mais alguns projetos e assim, estou feliz. Tenho paz na minha vida, que isso é importante. Na reunião de domingo a gente vem para buscar a palavra, né? Que é maravilhosa, é a base, né? A gente precisa. E depois que eu encontrei também, que eu busquei o Espírito Santo, aí não tem como dizer não tenho alegria, não tenho paz. Eu sozinha não conseguia sair daquela situação. Eu decidi daí por conta própria, né, vim, e daí então foi aonde que as coisas... No primeiro dia, foi num domingo que eu vim, no primeiro dia que eu vim, naquele túnel escuro que eu estava, que eu não via saída, que eu não via para que lado ir, eu não via mais o que fazer, no desespero, foi quando começou, tipo assim, eu vi uma luzinha no final do túnel. Quando eu cheguei aqui, as coisas começaram a se encaixar e falar, não, então... Sabe, as coisas se encaixou aqui para entender até muitas coisas que eu não entendia, porque eu tinha aprendido de outra maneira. E com isso a senhora tem mais paz em casa, mais tranquilidade? Muito mais paz, muito mais tranquilidade. Raíssa descobriu que não importava seu passado. Através da fé, tudo se transformou em sua vida. E eu usei a minha fé, falei, não, Senhor, se Deus está comigo, vai acontecer. Eu não tenho mais dores, meu trabalho também, faço faculdade de Direito, trabalhando do jeito que eu quero, aonde eu quero, assim, e tá tudo mudando, tudo transformando. A minha família tá abençoada, minha mãe vem, a minha irmã também tá vindo, assim a gente tá na mesma fé. No passado, Heloína também sentiu a dor de ter um filho desenganado pela medicina. Eu comecei a ir na igreja assim, a minha filha tinha 7 anos, inclusive ela está aí na igreja com o pai. Daí deu reumatismo. E o reumatismo não tem cura. Os médicos falaram que não tinha cura. E comecei a vir na igreja. Eu vi que ela melhorou, né? Comecei a vir, desde então não parei mais. E ela foi curada de reumatismo? Foi. Falei, como eu consegui, você vai conseguir também. Essa mesma fé que ela aprendeu a ter há mais de 25 anos na concentração de fé em milagres, passou para sua filha. Ele tá com 9 para 10 meses, nunca mais deu mais nada, graças a Deus. Agora ele fica de barriga para baixo, assim, mas já tá começando já. Mas porque antes ele não ficava, você colocava, ele paralisava e ficava. Dava até medo dele se afogar. Agora não, agora você coloca, ele levanta a cabeça, quer erguer os bracinhos, tá? Graças a Deus. E agora ele tá com os movimentos de uma criança normal de 9 meses. Porque antes, assim, eu olhava para ele, eu chorava. Eu tentava colocar ele de pé, eu chorava. Hoje em dia não. Hoje em dia, graças a Deus, eu fico feliz. Eu choro de ver ele de pezinho, assim, sabe? Hoje em dia, se eu passo um problema, assim, eu oro. Nossa, ver um milagre, ainda mais um milagre que nem o dele, assim, que pros médicos é uma coisa tão impossível. É uma coisa, assim, que você vê muita diferença. Força que faz entender que não importa qual seja a sua situação, o seu problema, o estado em que se encontra, existe sim a solução. A concentração de fé e milagres acontece todos os domingos, aqui, às 7 e às 9h30 da manhã e também às 18h20. É na Universal, Avenida 7 de Setembro, 3341, centro de Curitiba.